Leitura do Caderno de Informativos 2019, STF Direito Administrativo. Regime próprio de Previdência Social. Inconstitucionalidade das sanções decorrentes da negativa de expedição de CRP. Ao editar o artigo 7 da Lei 9717 e o Decreto 3.788, a União extravasou a competência legislativa para a edição de normas gerais sobre Previdência Social. A União extrapolou os limites de sua competência legislativa na edição da Lei 9.717 ao impor sanções decorrentes da negativa de expedição de certificado de regularidade previdenciária. Concurso público. É inconstitucional dispositivo legal que preveja a possibilidade de um indivíduo aprovado em concurso tomar posse e entrar em exercício de imediato, na classe final da carreira. É inconstitucional lei que preveja a possibilidade de um indivíduo aprovado no concurso público ingressar imediatamente no último padrão da classe mais elevada da carreira. Essa disposição afronta os princípios da igualdade e da impessoalidade, os quais regem o concurso público. Por esta razão, o STF declarou inconstitucional o parágrafo 1º, artigo 18 da Lei 8.691. Servidores públicos. Teto remuneratório dos procuradores municipais é o subsídio de desembargador de TJ. A expressão procuradores contida no final do inciso 11 do 37 da Constituição da República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais da Justiça, estando, portanto, submetido ao teto de 90 inteiros e 25% dos subsídios mensal em espécie dos ministros do STF. Responsabilidade civil. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por notários e registradores. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentando o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui responsabilidade direta, primária e objetiva pelos danos causados que notários e oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causaram a terceiros. Licitação. Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no 24.8 da Lei 8.666, para prestação de serviços de logísticas. A empresa de Correios e Telégrafos, ECT, Empresa Pública Federal, pode ser contratada sem licitação, com fundamento no artigo 24.8º para prestação de serviço de logística. O que diz o 24.8º? Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenham sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado mercado. A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja vista integrar a administração e ter sido criada em data anterior à Lei 8.666 para a prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem o serviço de logística integrada. Ato administrativo. MP confere status de ministro de Estado ao chefe de Secretaria-Geral da Presidência da República não é inconstitucional por desvio de finalidade. Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à Presidência da República, confere status de ministro de Estado ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado venha a ter foro por prerrogativa de função do STF. Não há desvio de finalidade na edição deste ato. A norma, ao estabelecer a organização básica dos ministérios e demais órgãos ligados à presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório
do chefe do Poder Executivo da União. Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral, com status de Ministério de Estado, Ministério de Estado, implicaria burla aos postulados constitucionais de moralidade e probidade na administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da presidente também está no campo da decisão do chefe do Poder Executivo. A nomeação de determinada pessoa para cargo de ministro de Estado é um ato subsequente e que, a princípio, está na alçada político-administrativa do presidente da República. Anistia política. O acórdão concessivo de mandado de segurança que determina o pagamento retroativo dos valores devidos a anistiado político deve incluir também os juros de mora e correção monetária. Não é necessário o ajuizamento de ação autônoma para o pagamento de consecutários legais inerentes à reparação econômica devida a anistiado político e reconhecida por meio de portaria do Ministro da Justiça. O teor do disposto do artigo 8º da DCT, a teor do artigo 8º da DCT e do artigo 6º, parágrafo 6º da Lei 10.559. Direito administrativo. Ato. O Poder Judiciário não pode fazer revisão judicial do mérito da decisão administrativa proferida pelo CAD. O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial de mérito da decisão administrativa proferida pelo CAD. A expertise técnica e a capacidade institucional do CAD em questões de regulação econômica exige que o Judiciário tenha uma postura deferente, postura de respeito. Ao mérito das decisões proferidas pela autarquia. A análise jurisdicional deve ser limitar ao exame de legalidade ou abusividade do ato. O CAD é quem detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência. As sanções antitrust aplicadas pelo CAD por força da ilicitude da conduta empresarial dependem das consequências ou repercussões negativas do mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama acentuada expertise. Empresas públicas e sociedade de economia mista. A alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação. A alienação do controle acionário das empresas públicas e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode se realizar sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos nos artigos 37 da Constituição, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. Direito de organização administrativa. Decreto não pode extinguir colegiado previsto em lei. É proibida a extinção por ato unilateral editado pelo chefe do Poder Executivo de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que ausente a expressa referência sobre a competência ou a composição. Caso concreto, o Presidente da República editou o Decreto 9.759, extinguindo uma série de colegiados existentes na Administração Pública Federal. O artigo 1º, parágrafo 2º desse decreto previu que ficariam extintos os colegiados que sejam mencionados em lei, mas sem que esta tenha definido a competência ou a composição. O STF, em medida cautelar, declarou inconstitucionalidade dessa previsão, considerando que a extinção desse colegiado mencionados em lei somente poderia ocorrer também mediante lei, e não por decreto. Fundações.
A fundação instituída pelo Estado pode estar sujeita ao regime público ou privado, a depender do estatuto da fundação e das atividades por elas prestadas. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de estatutos de sua criação ou autorização, das atividades por ela prestadas, as atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Fundações, servidores públicos. A estabilidade especial do artigo 19 da DCT não se aplica para empregados das fundações públicas de direito privado. Abrange apenas os servidores das pessoas jurídicas de direito público. A estabilidade especial do artigo 19 da DCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. O termo fundação pública do artigo 19 da DCT deve ser compreendido como fundações autárquicas sujeitas ao regime jurídico de direito público. Exemplo, os empregados da Fundação Padre Anchieta não gozam dessa estabilidade do artigo 19, em razão de se tratar de uma fundação pública de direito privado. Servidores públicos. Lei estadual pode prever o pagamento de gratificação para servidores, mesmo que estes já recebam subsídios, caso essa gratificação sirva para remunerar a atividade que extrapolem aquelas que são normais do cargo. O parágrafo 4º do artigo 39 prevê que os servidores remunerados por regime de subsídios recebam parcela única mensal, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificações adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Vale ressaltar, no entanto, que o artigo 39, 4º, não estabelece uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além de subsídios. O modelo de remuneração por subsídios tem por objetivo evitar que atividades normais exercidas pelo servidor, ou seja, atividades que são inerentes ao cargo que ele ocupa e que já são remuneradas por subsídios, sejam também remuneradas com acréscimos de outras parcelas adicionais. Dito de outra forma, o subsídio remunera o servidor pelas atividades que ele se realiza e que são inerentes ao seu cargo, ou seja, atividades normais do seu cargo. O parágrafo 4 proíbe que esse servidor receba outras verbas além do subsídio para exercer atividades normais. Contudo, não proíbe que o servidor receba valores que não ostentam caráter remuneratório, como a natureza indenizatória, valores pagos com retribuição por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. O artigo 39, 4º impede a acumulação de subsídios com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo. Justamente por isso, é constitucional lei estadual que preveja pagamento de gratificação para servidores que já recebem pelo regime de subsídio quando eles realizarem atividade que extrapole as funções próprias e normais do cargo. Essas atividades a serem retribuídas por esta parcela própria detêm conteúdo ocupacional estranho às atribuições ordinárias do cargo e, portanto, podem ser remunerados por gratificações além da parcela única dos subsídios, sem que isso afronte o 39, 4º da Constituição. Essa gratificação somente seria inconstitucional se ficasse demonstrado que estaria havendo um duplo pagamento pelo exercício das mesmas funções normais do cargo. Servidores públicos, na falta de lei específica que regulamente a aposentadoria especial dos servidores públicos portadores de deficiência, deve ser aplicada a Lei Complementar 142, que trata sobre a aposentadoria especial de pessoa com deficiência, do Regime Geral de Previdência Social. O artigo 40, parágrafo 4º, 1,
prevê que os servidores públicos com deficiência possuem direito à aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados, que é a aposentadoria especial. Ocorre que o dispositivo constitucional existe uma lei complementar que regulamente essa aposentadoria, sendo, portanto, uma norma constitucional de eficácia limitada. Até o presente momento não foi editada essa lei complementar, havendo, portanto, uma omissão inconstitucional. Diante disso, a Lei Complementar 142, que regulamentou a aposentadoria especial para as aposentadorias especiais de pessoas com deficiência no regime geral de previdência social, deve ser aplicadas aos pedidos de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de norma mais adequada para suprir a omissão da regulamentação. Assim, o servidor público com deficiência possui o direito de ver analisado o requerimento de aposentadoria especial apresentado com base no 40, parágrafo 4º 1, utilizando-se as normas do regime geral de previdência social. Lei 142 de 2013. Responsabilidade civil. Vítima somente poderá ajuizar a ação de indenização contra o Estado se este for condenado. A vítima somente poderá ajuizar a ação de indenização contra o Estado se este for condenado. A vítima somente poderá ajuizar a ação de indenização contra o Estado. Se este for condenado, poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. O ofendido não poderá propor demanda diretamente contra o agente público. O teor do 37, parágrafo 6º da Constituição, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O parágrafo 6º do artigo 37 autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos é que poderão responder objetivamente pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo nesta qualidade de agentes públicos e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra ainda uma dupla garantia, uma em favor do particular, possibilitando a ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que presta serviço público, dado que bem maior, praticamente certa a possibilidade de pagamento de dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica cujo quadro funcional se vincular. Remuneração. É possível o pagamento de terço de férias e de 13º salário aos vereadores, mas desde que isso esteja previsto em lei municipal. O STF decidiu que o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço e férias de 13º salário. Assim, os vereadores, mesmo recebendo sua remuneração por meio de subsídios, parcela única, podem ter direito ao pagamento de terço de férias e de 13º salário. Vale ressaltar, no entanto, que o pagamento de 13º e do terço condicional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo não é um dever, mas sim uma opção, que depende do legislador infraconstitucional. Assim, a definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Em outras palavras, o legislador municipal decide se irá ou não conceder tais verbas aos vereadores. Se não houver lei concedendo, eles não terão direito. Desse modo, é possível o pagamento de terço de férias e de 13º salário aos vereadores, mas desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal. Princípios administrativos. Em caso de irregularidades dos Estados-membros em convênio federal, a União somente poderá inscrever o ente no CIAF, no CADIM e no CALC, após o término do processo de prestação de contas especial.
observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O cadastro restritivo não deve ser feito de forma unilateral e sem acesso à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, muitas vezes, a inscrição pode ter, além de motivação meramente financeira, razões políticas. Assim, ao poder central, é possível suspender imediatamente o repasse de verbas ou a execução de convênios, mas o cadastro deve ser feito nos termos da lei, ou seja, mediante a verificação da veracidade das irregularidades apontadas. Isso porque o cadastro tem consequências como a impossibilidade da repartição constitucional de verbas das receitas voluntárias. A tomada de conta especial, procedimento por meio do qual se alcança o reconhecimento definitivo das irregularidades, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas em lei. Ao final, é possível tornar o dano ao erário dívida líquida e certa, e a decisão tem eficácia de título executivo extrajudicial. Nepotismo. O STF tem afastado a aplicação da súmula vinculante 13 a cargos de natureza política, como são os cargos de secretaria estadual e municipal. Mesmo em caso de cargo político, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de nepotismo cruzado, fraude à lei e inequívoca razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Concurso público. Não se anula prova prática de taquígrafo, pelo simples fato de o edital prever que o ditado seria feito com velocidade crescente, e no dia do teste o ditado ter sido feito de forma decrescente. Em concurso público, para taquígrafo, não se anula prova prática de registro taquigráfico, pelo simples fato de o edital prever que o ditado seria feito com velocidade variável e crescente, e no dia do teste o ditado ter sido realizado de forma decrescente. Não se evidencia que isso, em princípio, gera quebra de isonomia entre os candidatos, além de não haver prejuízo, aplicando-se o princípio da paz de nullité sangrief. Remuneração dos servidores públicos. Revisão anual de vencimentos não é obrigatória, mas chefe do executivo deve justificar. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Autotutela. Mesmo depois de terem passado mais de 5 anos, a administração pode anular a anistia política concedida, quando se comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a não devolução das verbas recebidas. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se aos anistiados em procedimento administrativo o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Exemplo, João, em 2003, ex-militar da aeronáutica, recebeu anistia política, concedida por meio de portaria do Ministério da Justiça. Em 2006, a AGU emitiu nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a forma indevida pela qual estavam sendo concedidas as anistias políticas, dentre elas a que foi otorgada por João. Em 2011, o ministro da Justiça determinou que fossem revistas as concessões de anistia de inúmeros militares, inclusive de João. Em 2012, foi aberto o processo administrativo para examinar a situação de João e, ao final, determinou-se a anulação da anistia política, mesmo tendo se passado mais de 5 anos. A anulação do ato foi possível, seja por força da parte final do artigo 54, da Lei 9784, seja porque o prazo decadencial do 54 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Servidores públicos. É inconstitucional o pagamento de subsídios mensal e vitalícios a ex-governadores de estado, assim como o pagamento de pensão às viúvas dos ex-ocupantes deste cargo. Contudo,
as pessoas beneficiadas com o pagamento não terão de devolver as quantias recebidas. Algumas constituições estaduais prevêem que a pessoa que tiver exercido o cargo de governador do estado fará jus, após deixar o mandato, a subsídios mensal vitalício. Alguns chamam isso de representação, outros de pensão vitalícia e outros de pensão civil. A previsão desse pagamento é compatível com a Constituição? Não. A instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores corresponde à concessão de benesses que não se compatibiliza com a Constituição Federal, notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Ex-governadores ou viúvas que foram beneficiados com esses subsídios ou com a pensão dela decorrente terão que devolver as quantias que receberam antes do STF declarar inconstitucional a previsão estadual? Não. Não é necessária a devolução dos valores recebidos até o julgamento da ação. Isso por conta do princípio da boa-fé, da segurança jurídica e ainda da dignidade da pessoa humana. Responsabilidade civil do Estado. A União não tem responsabilidade pelos prejuízos supostamente causados à indústria de brinquedos nacional pela redução de impostos de importação de brinquedos na década de 1990. O Ministério da Fazenda editou a Portaria 492, reduzindo de 30% a 20% a alíquota de imposto de importação dos brinquedos em geral. Com a redução da alíquota, houve a entrada de um enorme volume de brinquedos importados no Brasil, oriundos especialmente da China, sendo esses bem mais baratos que os nacionais. Como resultado, várias indústrias de brinquedos foram à falência e, mesmo as que permaneceram, sofreram grandes prejuízos. Uma famosa indústria de brinquedos ingressou com ação contra a União, afirmando que a portaria, apesar de ser um ato ilícito, gerou prejuízos e que, portanto, o poder público deveria ser condenado a indenizá-las. O STJ não concordou com o pedido. Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes de alteração de política econômica tributária, no caso do ente público, não ter se comprometido, formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico. A referida portaria tinha finalidade extrafiscal e a possibilidade de alteração de alíquota do imposto de importação decorre do próprio ordenamento jurídico, não havendo que se falar em quebra do princípio da confiança. O impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias causada pela alteração de alíquota de tributos decorre do risco de atividade da própria área econômica de cada ramo produtivo. Não havia direito subjetivo da indústria quanto à manutenção da alíquota do imposto de importação. Fim.